contribuição destacada dos comunistas. Por exemplo, o governo da República acaba de tomar uma decisão importante de fortalecer a Petrobras, que, pela lei da partilha, vocês sabem que a União, pela lei da partilha de exploração do pré-sal, ela pode tanto abrir leilão, quanto a União tem poder para destinar diretamente a Petrobras para explorar sozinha os campos do pré-sal. Pois bem, o governo federal, a União acaba de destinar a Petrobras à exploração direta e exclusiva de uma região do pré-sal que envolve 14 bilhões de litros de barris. Então, isso vai fortalecer muito a Petrobras. E nisso a presidenta fez uma referência direta ao período neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, onde a estatal foi debilitada, onde tentaram até mudar o nome da estatal, etc. E ela se referiu diretamente ao camarada Haroldo Lima, que lá estava, que como diretor-geral da ANP, justamente foi um quadro político que contribuiu para o marco regulatório da exploração do petróleo no Brasil, especialmente do pré-sal. Correto? Então, essa foi a primeira questão da contribuição dos comunistas no período em que Haroldo Lima esteve à frente da ANP. A outra questão vem da esfera do movimento social, da juventude, que é essa grande conquista da aprovação do Plano Nacional de Educação, do PNE, onde o nosso, a UNE à frente é verdade, a UFES à frente é verdade, mas outros setores do PCdoB atuam no movimento social numa luta histórica para aprovar o Plano Nacional de Educação, com as conquistas que vocês sabem que são relevantes, a começar de 10% do PIB para a educação. E as metas que lá estão estabelecidas, nas distintas esferas da educação no Brasil, vocês sabem que são audaciosas ao governo federal, aos governos estaduais e às prefeituras. E aí ela salva, então, ela sublinha o papel, por óbvio, da nossa bancada, mas o papel da UNE e da UBS na luta pela aprovação do Plano Nacional de Educação. E, por último, que compareceu, estava dizendo até para o Jean há pouco, compareceu a República, os shopping centers lotados e os brasileiros ali em convivência com aquelas pessoas do mundo inteiro. Então, a presidenta, então, ela destaca, nesses três grandes vitórias recentes do governo dela, a marca da contribuição do nosso partido, e então isso foi importante. Camaradas, a mensagem que nosso partido, analisando se a gente fosse analisar o sentimento e a consciência do nosso povo, decorrido esse período de 11 anos do governo Lula e Dilma, a gente poderia dizer o seguinte, que o sentimento e a consciência do nosso povo seria o seguinte: a passos mais rápidos, mais mudanças, mais conquistas. Então, é isso que pulsa no coração da nossa gente. E a mensagem que vocês têm aí, ela constata isso. É auspicioso que no mundo sacudido por uma grande crise capitalista, onde a autoestima dos trabalhadores na Europa, mesmo nos Estados Unidos e outras partes do mundo, eles olham para o futuro com pessimismo, que esse seja o sentimento do povo brasileiro. Um povo que quer mais mudanças e que quer mais conquistas. Um povo que se apercebeu das potencialidades desse país, das riquezas desse país e, simultaneamente, dos contrastes desse país, dos problemas deste país. Então, essa tomada de consciência do povo brasileiro, que é algo importante. Era bom a gente também aqui sublinhar a leitura que a gente faz do confronto que começa, que, aliás, já começou, né?
o principal candidato da oposição, o candidato da direita, o Aécio Neves, tenta manipular esse anseio por mais mudanças que, como eu já disse, pulsa na sociedade. E vocês viram que na convenção do PSDB, eles adotaram o slogan da mudança confiável. Então o Aécio tenta vestir esse figurino, essa fantasia de que ele seria a mudança confiável. Mas aí vem a pergunta, da confiança de quem? Né? Então ele é obrigado vocês estão vendo, de maneira demagógica, a fazer juras de que vai manter os programas sociais do governo Lula e Dilma. Está na defensiva, chegou a apresentar um projeto de lei no Senado em relação ao Bolsa Família. Então ele é levado, por um lado, a isso, mas, ao mesmo tempo, a imprensa, mesmo a grande mídia registrou, ele, nos encontros aí com os banqueiros, com os representantes da oligarquia financeira, ele tem dito que é necessário um ajuste fiscal, e que ele é, como se diz, ele será macho para adotar medidas antipopulares. Né? O que é isso, quando eles falam que é necessário um ajuste fiscal, camarada? Isso aí é corte, isso aí é lei, é a questão do aumento do salário mínimo, é a questão de arroxo contra o povo, é o corte de direitos. Né? O Aécio, o coordenador do programa de campanha do Aécio, é o Armínio Fraga, que foi o figurão do governo Fernando Henrique Cardoso. Os principais auxiliares dele ou são executivos, altos executivos dos rentistas, ou figurões dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente pode decifrar facilmente essa mudança confiável do Aécio. Na verdade, se configura como uma... Nós temos 3 candidaturas, uma do Aécio que representa o neoliberalismo. Esse neoliberalismo que está impondo políticas excessivas que nós conhecemos já desde o tempo da ditadura, os neoliberais aqui impuseram, e que está levando a Europa e o mundo à desgraça. Né? São mais de 70 milhões de trabalhadores só na Europa desempregados. Eu estive na reunião da OIT a semana passada e o relatório do Banco Mundial prevê para 2016 460 milhões de trabalhadores desempregados. Resultado de uma política recessiva e que atende os interesses contrários do povo trabalhador. Então, o Aécio representa isso, a privatização, como fizeram de todas, quantas puderam fazer, telefonia, sob o argumento de que nós tínhamos que melhorar a telefonia. Hoje você sai de Caçador, você sai da perímetro urbano, de qualquer cidade de Santa Catarina, você não fala por telefone nenhum. Só em presídio. Presídio é possível. Mas, enfim, toda aquela gana, né, com aquele discurso do Fernando Henrique Cardoso que iam acabar com a era Vargas no Brasil. E do outro lado está lá, lamentavelmente, o nosso neto, do nosso líder Miguel Arraes, que numa aventura infeliz, né, um jovem que podia ser uma grande esperança, né, para o futuro, ele está numa posição hoje de direita, né, aliado ao que é de mais reacionário aqui em Santa Catarina. O nosso chefe aqui, tu não sabias, né? Vamos ter uma reunião agora essa semana, convocada pelo nosso chefe socialista em Santa Catarina, o senhor Jorge Bornhaus. Então, esse aliado a pessoas que, historicamente, foram sempre representantes do retrocesso. E, do outro lado, a Dilma, que queremos com ela mudar, continuar mudando. O Brasil precisa mudar muito ainda, né? Porque, apesar de termos, nesses 10, 12 anos, avançado enormemente, enquanto o mundo desemprega, nós empregamos. Nós somos, proporcionalmente, hoje, o país que mais emprega no mundo. Além disso, a política do salário mínimo, por exemplo, o pacto firmado pelo governo Lula com as centrais sindicais, ela deu um resultado espetacular, que é o aumento real de 72% do salário mínimo.
a inclusão de 50 milhões na classe média, 36 milhões que passaram a comer, quando come pensa, quando pensa, ele descobre que ele foi enganado durante séculos e agora está exigindo mais. E ele quer rapidez, porque também não adianta dizer para ele que espera que nós vamos dar, eles querem já. E cabe a nós, num governo comprometido com os trabalhadores, de avançar o quanto melhor, mais possível. Elegendo para isso bancadas que tenham mais comprometimento com as reformas, com as mudanças, com a pauta trabalhista, porque também esse Congresso que está aí, do jeito que está, não vai mudar coisa nenhuma. Porque lá só tem representantes dos setores conservadores, dos empresários, que é democrático que eles têm, mas também os trabalhadores e o povo tem que ter representante. E para isso nós estamos construindo aqui uma aliança, uma parceria, nós com o PCdoB e outros partidos, a fim de que a gente possa criar uma bancada estadual comprometida com essas causas. E eleger também deputado federal. Está aqui a nossa deputada estadual, a Ângela é um potencial enorme, tem historicamente feito votações excelentes em Santa Catarina, e se ela for eleita ou alguém do PDT, nós vamos estar comprometidos igualmente com as lutas históricas dos trabalhadores brasileiros. Então, é necessário que a gente reeleja a presidenta Dilma para avançar mais ainda, para mudar mais ainda, e a gente possa, nesse processo de redemocratização que estamos vivendo, tentar politizar o máximo possível os trabalhadores. O grande problema brasileiro é a despolitização do trabalhador, né? A despolitização do trabalhador, na hora da eleição, que é o momento exato de protestar, ele não protesta. Ele, equivocadamente, às vezes, vota em candidaturas que não são aquelas que deviam ser eleitas. Então, Ângela, companheiros, camaradas, vamos marchar juntos. A unidade é fundamental. A solidariedade é fundamental. Nós temos possibilidade de eleger federal por essa nossa aliança, de eleger 4, 5 deputados estaduais por essa aliança e criar uma nova proposta para Santa Catarina, diferente, progressista e que possa, daqui para frente, não mais ficarmos aí, quando chega a eleição, temos que buscar alianças que não são aquelas que nós desejamos. Então, sucesso a vocês. E vamos para frente. Vamos para frente com Dilma, com a nossa aliança e a construção daquele país que a gente... Muito bem, presidente, eu devolvo a palavra. Que nós estamos rindo, Dalva, porque o Adalberto estava falando, chegou o Maneca, aí nós interrompemos, né? Que, na verdade, chegam os amigos, nós estamos todos muito felizes. Queria nominar, então, também do PDT, a presidenta municipal do PDT de Florianópolis, nossa Dalva Dias, que está aqui conosco também, muitíssimo bem-vinda. Nosso vereador de Florianópolis, mais votado na cidade, com o dobro de votos do segundo colocado, inclusive, Tiago Silva, que é a única cota de mulheres hoje na Câmara de Vereadores de Florianópolis, metade da cota. E também nosso presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, vereador César Farias, do PSD, que também está aqui conosco. Muito nos honra a presença de todos vocês. Do PDT de Blumenau, eu só estou copiando o nome, porque eu não lembro disso. Hoje, a disputa das eleições no Brasil é o modelo da partilha. Porque se eles tiverem a capacidade de ganhar a eleição, eles desmontam isto. E ainda é possível desmontar. Daqui a 4 anos, é impossível desmontar. Então é isso que está em jogo. É essa riqueza fantástica que nós não tivemos capacidade, entende, de produzir desde quando a Petrobras foi criada em 1950, né? Em mais de 60 anos, que hoje, por um ato da presidenta, da gente ter tido a capacidade de aprovar o modelo de partilha no Congresso, né, e com as consequências não só da riqueza em si que isto representa, mas também do significado em termos de alavancagem que esta indústria da exploração do petróleo faz quando é administrada na lógica de beneficiar e alavancar a política industrial brasileira. Basta a gente ver o que é que aconteceu com a indústria naval. A indústria naval, em 2002, tinha 4 mil
empregados. Hoje ela tem 80 mil empregados, né, pessoas trabalhando na indústria naval brasileira. Esse é só um exemplozinho, né, do que a política do